até dentro de casa, Sim, né? Dentro dessa religião, eu digo, porque fora da cultura árabe, as pessoas dançam nas festas e é isso. Até nos casamentos árabes dançam, tem dança de tudo. Sim, funk mais funk difícil. não, funk não vai ter, mas... Mas outras danças tem sim. Outro mito que se tem, deixa eu pensar aqui, não é uma cobrança, mas é uma expectativa de que o primeiro filho nasça homem. Por que isso? Mastigando. Fica à vontade. Você que tá aí online, já se inscreve no canal do Vênus. Enquanto ela termina de mastigar, já vou dar esse recado. Se inscreve aí que estamos rumo a 400 mil inscritos e estamos muito felizes por isso. E resgata o emblema da Mariam lá na plataforma venuspodcast.com.br e o código é Mariam Chame. E eu vou resgatar também. Resgatem, gente. Resgatem, tá muito legal. Ela mesmo vai resgatar. Eu vou resgatar. Era o quê? Do primogênito. O primeiro filho. Depois do corona eu fiquei mais esquecida ainda. Porque eles falam que um dos efeitos eu tive no começo do ano. Bem em janeiro. Você acha que ficou essa... não sei. Eu tô muito esquecida. Quantas vezes eu perguntei aqui o que a gente falou? É verdade. Né? Uhum. Meu Deus do céu. E você nunca foi assim? Não, eu já era esquecida, mas desse jeito, não. Você não tem déficit de atenção? Não. Coisas assim? Entendi. Então pode ser que tenha ficou esse resquício aí em mim. Uma desatenção, às vezes, né? Mas então, você vai saber sobre o primogênito. O primogênito ser menino. Homem. Não tem isso na religião. O que acontece? Antigamente, muito antigamente, tipo, sei lá quantos mil anos atrás, quantas mulheres nasciam meninas, eles enterravam vivas as mulheres, e Deus ordenou que isso não acontecesse. Porque eles não queriam meninas, eles queriam ter meninos. Mas é proibido, tipo assim, você... Não tem o que você fazer, né? O que você vai fazer se vier menina? Ninguém vai fazer nada. Mas não tem esse negócio pela religião de... eu quero menina, eu quero menino, não quero menina, o menino vai ser... Mas tem culturas que querem que o primeiro filho seja menino. Mas acho que vai muito... por isso que eu falo muito assim de religião no meu Instagram, que as pessoas acabam confundindo, porque é uma linha muito tênue entre cultura e religião. O que a religião diz é X, o que a cultura faz é Y, e às vezes acaba se misturando. Mas a religião não impõe nada de ser menino ou ser menina. Todas as coisas que eu falo aqui, eu falo sobre a religião. Agora, se um país X ou Y faz alguma coisa... Ou uma família árabe. Ou se alguma família faz, isso vai da família, vai da cultura, vai do país e não da religião. Seres humanos são humanos e eles erram. E eles fazem mau uso da religião, entendeu? Então, por isso que o meu objetivo, até na internet, não é converter as pessoas. Não quero que um monte de gente agora, quero fazer todo mundo virar muçulmano. O meu objetivo é só levar um pouco de informação para as pessoas, o que realmente a religião diz e não o que as pessoas fazem, entendeu? Me fala uma coisa, a gente vai estar tratando de si agora, né? Porque a gente não tá lá para saber. Sim. Mas você que conhece, você foi criada nessa religião, você conheceu a vida através dessa religião, você conheceu o amor através dessa religião, de esposa, de mãe, né? De filha, através dessa religião. O que você acha que acontece que, em alguns lugares, conseguem usar disso para fazer pessoas terem atitudes tão ruins? Interpretação. Se usando disso. Interpretação. Mas eu digo assim, como é que essas pessoas... É a mesma coisa de eu perguntar como uma pessoa pode... Igual aquela lá. Eu assisti esses dias o documentário da Elisa, né? Matsunaga. Isso. Tipo, a mesma coisa. Como que ela consegue fazer isso? A gente não Mas ela sabe... agiu pelo ódio, ela não agiu pelo amor. O que eu quero dizer é que algumas pessoas conseguem se justificar no amor pra agir. Entende o que eu quero dizer? Que é pela fé, que é o... Imagina, a gente consegue entrar numa cabeça de um doido, porque uma pessoa, pra fazer isso, bater bem, ela não bate, não tem como. É por isso que eu falo, existem interpretações. Às vezes eles pegam frases pra se beneficiar. Se você for pegar frases fora de contexto, você vai poder se beneficiar com elas. Se você... qualquer coisa, vocês pegam um texto gigante, a mesma coisa, a gente tá conversando aqui. Se vocês quiserem me ferrar, vocês podem me ferrar com pegando vários cortes aleatórios e formando uma frase.
E isso que acontece, as pessoas vão fazendo para se beneficiar. E o que é o Allahu Akbar e por que ficou tão atrelado ao terrorismo? Allahu Akbar significa Deus é maior. Significa isso. E o islamismo não é a favor das pessoas se matarem, de se explodirem. Até porque no Islã diz, quem tira uma vida é como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. E quem salva uma vida é como se tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. Então, matar o próximo é um dos mandamentos também, assim como os cristãos não matarás, também no islamismo não tem isso de matar o próximo. Meu pai falou isso. Sim. O Islã, sabe o que significa Islam? Islam deriva da palavra salam. Salam significa paz. O Islã é uma religião de paz. O Islã é um código de vida. Ele trata... Eu como muçulmana, eu sei como tratar meu vizinho, como recepcionar os meus amigos, como falar com as pessoas, como comer, como dormir, o que eu faço quando eu entro no banheiro, como eu me lavo no banheiro, se eu faço cocô, se eu faço xixi. Então... No Islã, ele é um código que abrange todos os sentidos da vida, entendeu? Então, não teria... O Islã é uma religião de paz, uma religião de amor. Nenhuma religião prega ódio, nenhuma religião prega guerras. Só que as pessoas fazem o mau uso delas para se beneficiar, como já disse anteriormente. Na verdade, seria quase que uma dominação do país... Né? Nesses lugares onde a coisa é mais... Então, por isso, até na Arábia Saudita, eles estão se flexibilizando hoje em dia mais. Por quê? Quem estava reinando no país, às vezes era uma pessoa bem quadrada, muito fechada. Aí foi vindo pessoas novas, filho, não sei o quê, e acabou, tendo uma outra visão. Não, e até com a internet, assim, né? Hoje em dia, as pessoas não modificando a religião, porque a religião é uma só. Eles se modificando para se adaptar ao que realmente a religião diz, entende? Eu tô abrindo a plataforma aqui para ver se... Que com a internet fica mais difícil a pessoa não saber o que tem do outro lado do mundo, né? Sim. É muito mais difícil você manter um povo alienado, né? Então vamos pôr. Até porque no Islã diz Iqra. A primeira eia que foi lançada, que foi descida, enviada por Deus, é Iqra. A primeira o quê, perdão? Eia é versículo. Do Alcorão Sagrado que desceu... para ser revelado, chama Iqra. O que significa Iqra? Leia. A leitura, tanto a educação, o conhecimento, ele é obrigatório, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente tem que ir atrás do conhecimento. Só que o que eles acabam querendo? Limitar o conhecimento das pessoas, entendeu? E isso já é algo que vai contra a religião, entende? Até o que que eu ia falar é que com a internet, então assim, quem está usando disso por uma causa ruim, vai ficar muito mais difícil manter esse discurso a partir do momento em que... Não só para isso, né? Vários países que a gente sabe, a gente já recebeu aqui o próprio Leonardo que falou da Coreia tal, em lugares onde é muito fácil dominar o povo, porque o povo não tem acesso a outra coisa, com a internet fica muito mais difícil, né? Porque aí você mostra um mundo para a pessoa de pluralidade, que até então ela não conhecia, e aí fica muito mais difícil aquela pessoa não conhecer, né? Outras pessoas e ver que tem bondade em todas as religiões e maldade em todas as religiões. Sim, eu não deixo de falar. Né? Eu sempre falo, no Islã não tem maldade. Tem maldade nos seguidores. Por exemplo, tem maldade nos muçulmanos, tem maldade nos católicos, tem maldade nos evangélicos, tem maldade nos espíritas, nos judeus, porque são humanos. Pessoas são humanas. As religiões, nenhuma religião tem maldade, nenhuma. Cristianismo não tem maldade, islamismo não tem maldade, espiritismo, budismo, nada tem maldade. Nenhuma religião prega ódio. Bom, a gente estava vendo nos seus stories que você veio... Você chegou ontem em São Paulo? Ontem, E aconteceu uma coisa não muito bacana, né? De se acontecer no aeroporto. O que rolou? Então, como eu moro em Tubarão, Santa Catarina... Lindo lá. Já fui fazer show lá. Em Tubarão? Sério? Eu fui naquele hotel que tem o parque aquático. Ah, então é Gravatal, ali do lado? É, então, porque eu fiz Gravatal, Tubarão e mais uma cidade que eu não lembro agora. E aí a gente ficou naquele hotel lá. Ai, que melhor tomate que eu já comi na minha vida, porque eles plantam lá. Juro por Deus. Sério? Juro. Porque a pessoa fala assim, melhor tomate. Eu quero comer esse tomate. Mas é porque era de lá, eles colhem ali, sabe? Acho que o próprio cavalo faz xixi ali, não sei o que acontece. Mas aduba, né? Eu não sei. Mas aquele tomate parecia fruta, dava vontade de comer que nem maçã. Se eu soubesse, eu trazia esse tomate pra você. Você me falou. Mas enfim, fiquei naquele hotel que tem o parque aquático do lado. Que legal. E aí você tava
Você tava Você tava vindo de lá? Eu vi, então, como eu tô morando agora em Tubarão, o aeroporto mais próximo é um que chama Jaguaruna. É a cidade mais perto, né? E eu fui por lá. Mas já um tempo atrás, uns anos atrás, quando eu fui naquele aeroporto, já deu problema. Logo que eu cheguei, eles falaram para eu tirar meu lenço. Eles falaram para tirar isso que eu tenho na minha cabeça. Aí eu fui e falei que eu não poderia. E logo eles já começaram a falar, tira não sei o quê. Aí eu tirei casaco na primeira vez. Aí mesmo assim quiseram me revistar. E aí foi bem assim, sabe? Uma situação bem desconfortável da primeira vez. E ontem, quando eu entrei, eu já até fiz um story falando, gente, a primeira vez que eu vim nesse aeroporto, não tive uma boa experiência. E hoje eu tô com medo que isso aconteça novamente. Eu viajo todo mês. Todo mês eu venho para São Paulo, porque a minha mãe mora aqui. E eu venho para acompanhar o crescimento do meu filho, né? Então, eu fico entre São Paulo e Santa Catarina. Às vezes 10, 15 dias em cada lugar. E quando eu entrei... Mas nem sempre é nesse aeroporto, é isso? Não, sempre eu vou pelo de Florianópolis. Tá. Sim. Ou às vezes a gente vem de carro também. Aí, faz muitos anos que eu não vim. Acho que eu fui 1, 2 vezes no máximo nesse aeroporto. Segunda vez agora. E aí, logo que eu cheguei, eu tava com meu bebê, né? Que ele tem 1 ano. Aí eles falaram, você pode tirar isso que tem na sua cabeça? Na sua e na dele. Eu falei, na minha não posso. Aí eu falei, é por causa da religião. E a dele eu posso tirar. Eu tirei a touquinha da cabeça do meu filho. Aí eles falaram assim, então ela vai ter que te revistar. Aí eu falei, mas por quê? Todo mês vou pro aeroporto, nunca acontece isso. Imagina, aeroporto de Guarulhos, aeroporto fora do Brasil, nunca tive que tirar o lenço, nunca teve esse questionamento. Aí eles colocaram minhas malas, soltou minha bolsa, passou uma vez, foi para passar, demorou lá minha bolsa, eu falei, meu Deus. Aí voltou, ela falou, a gente vai ter que passar de novo. Tirou e enfiou lá de novo no raio-x. Na minha bolsa, o que tinha? Chiclete, carregador, uma chave, meu celular e cartão de crédito, só. E um brinquedinho do meu filho, um mordedor do meu filho. Foi de novo, aí a mulher falou, eu passei pelo raio-x, meu filho passou, eu passei, ela falou, você tem que tirar o seu casaco. Aí eu falei assim, mas por que eu tenho que tirar o casaco? Ninguém tá tirando? E o meu casaco não tinha nada de metal. E só tinha aqui na manga uma fivelinha de nada. Pessoas com um monte de jaqueta, com zíper, com botões de metal e tal. Ninguém teve que tirar a jaqueta. Eu tive que tirar. Aí Você tirou? Não, eu não tirei. Eu falei assim, eu não acho errado tirar o casaco. Eu tiro. Mas se todo mundo tivesse que tirar o casaco também, por que só eu? Criando mais, fixando ainda mais o estereótipo que a mulher muçulmana é terrorista ou que os muçulmanos são terroristas. Porque o jeito que eles me trataram, o jeito que eu fui barrada, era como se eu tivesse alguma coisa, sabe? Aí ela foi, depois eu falei assim, então eu quero filmar, quero pegar meu celular. Aí eles começaram, vamos chamar a polícia. Eu falei, tá, pode chamar então. Aí eu fui, filmei, depois para não ficar causar muito, devolvi o celular, a mulher foi, mexeu no meu lenço, na frente de todo mundo, né? Tive que levantar como se eu fosse uma... Criminosa. Criminosa. Abri a mão, passou a mão, tudo, tal. Eu falei, você achou alguma coisa? Aí a mulher assim... Aí do nada veio uma das mulheres que trabalha lá na Latam, né, que foi ela, me ajudou porque o meu filho tava indo pra lá e pra cá. Sabe quando você fica desnorteada? Eu tava com um bebê, eu não sabia pra onde eu olhava. Quando eu olhei pra lá, meu filho já tava indo pra lá. De repente, a mulher lá da Latam veio, segurou meu filho, me ajudou, teve compaixão, sabe? Uma sensibilidade em me ajudar naquele momento, porque foi muito assim, turbulento o jeito que eles estavam falando e olhando pra mim. Aí até passei por uma outra salinha, eles me levaram direto pro avião, ajudaram eu a carregar as malas e tudo. Em outros países isso não acontece? Nunca aconteceu na minha vida, só naquele aeroporto. Segunda vez naquele aeroporto. E eu direto venho pro Guarulhos. Sim. É que eu acho que eles não têm, talvez, não estão acostumados a terem uma passageira muçulmana que usa lenço, mas tem que ter um regulamento, né? O hijab não é um acessório, tipo, todo mundo já sabe, pelo menos grandes instituições têm que ter isso no seu protocolo. Não é um boné que você tira e põe, não, isso é fixo. Não, até se você for fazer documentos, assim, RG, essas coisas, passaporte, você não precisa tirar o hijab. Você tem o seu direito de usar o hijab. Para entrar em todos os lugares, isso só é liberado. E é o certo de fazer. Mas, te contando que toda vez que eu e meu irmão vamos pra Argentina, porque ele mora lá, todas as viagens, eu e ele somos parados e nós temos que tirar tudo. Ninguém assim, a gente quase não vê. E a gente tem que tirar sapato, tem que tirar a jaqueta, e a gente fica assim,
todo mundo passando livremente. E eu e ele, por que será, né? Não, sempre. Quem tem sobrenome árabe é a mesma coisa. Você sabe que eles apertam lá o botãozinho, né? Pra apitar. Eles apertam? Apertam. Pra poder revistar? Pra poder revistar. Isso é... E a mesma... quando eu contei isso, eu recebi várias mensagens de mulheres pretas, falando que isso acontece com elas também, com os maridos delas, que são também, e falando que é uma situação corriqueira na vida deles, eles acabam até se acostumando. Olha que coisa, a gente tem que se acostumar a essa situação. Tipo, elas me contaram a história, às vezes eu tô no mercado, aí já fica olhando estranho pra mim, entra sabe? numa loja, né? Já, a vendedora já fica Sim, aí fala que é aleatório. É aleatório, mas Sim. só acontece com certas pessoas, né? Que engraçado. Mas conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua história e como que você começou nesse mundo da internet. Então, eu comecei na internet faz muito tempo. Lá para 2012, talvez, mais ou menos, 2012, eu tinha um grupo de meninas. Antes disso, eu tinha uma amiga que não sabia muito sobre a religião e eu, graças a Deus, tive uma educação religiosa bem assim... bem fortes. Eu sempre estudei em escola muçulmana. Meus pais sempre me ensinaram bastante sobre a religião. Eu estudava bastante. Você estudava no Colégio Islâmico de São Paulo? Estudei a minha vida toda lá. Mas em paralelo a isso, eu tinha aulas de religião. Depois que eu saí da escola, tinha aulas de religião com líder religioso. Sim. Eu tinha tempo de estudar em casa. Todos os dias eu estudava, tirava um tempo para estudar o Alcorão e livros em português, para ter o conhecimento também. E eu tinha uma amiga que não sabia muito sobre religião. E eu comecei a ajudar ela, a ensinar algumas coisas. Ela era muçulmana, só que não tinha tanto conhecimento. Aí a gente acabou criando um grupo no WhatsApp de meninas. Esse grupo chegou a, sei lá, 100 meninas, 50 meninas. Aí as minhas assim tava nesse grupo. Ela tava? A Sachará. De meninas muito novas casando. Olha, eu conheço... As minhas amigas, elas se casaram, acho que a mais nova que eu conheço que se casou foi com 17. A mais nova que eu conheço foi com 15. É? Uhum. Mas eu digo, em outros países onde esse costume acontece, né? De meninas mais novas casando. Como é visto isso? Olha, mais novas, tipo 12, 13 anos. Não é bem visto, né? Um casamento desse. Até pela religião. Imagina, você vai casar com uma criança... Mas eu acho que isso é muito cultural. Acho que deve ser cultura de lugares mais fechados. Acho que hoje em dia não acontece mais essas coisas. Mas o que eu quero dizer assim, a religião, os muçulmanos de outros lugares do mundo são contra esses casamentos com meninas tão novas? Com crianças? Claro que sim. São assim, oficialmente contra, é isso que eu quero entender. Sim, com certeza. Uhum. E o papo dentro da comunidade, como é? Assim, o que se faz para que isso mude ou... Então, porque como eu estou inserida aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nunca vi um caso disso acontecer. Pode ser que seja pautas de países onde isso aconteça. Mas não é muito mais difícil para quem está lá dentro conseguir se rebelar? Não seria o caso de quem está de fora e tem a liberdade que vocês têm para denunciar esse tipo de coisa, agir por essas meninas que estão lá? Por exemplo, pra mim, não chega casos assim. Chega, às vezes, na internet, vídeos. Várias meninas... Mas vocês sabem que acontece. Pode ser que aconteça. Eu não sei com quem acontece. Mas eu acho que, por exemplo, até eu tava vendo um documentário há um tempo atrás, nos Estados Unidos, meninas novinhas, crianças se casando. Com homens também. Crianças se casando com homens. Isso não é algo... pedófilos, pessoas ruins, tem em todas as sociedades, culturas e países. Sim, mas lá é errado e se denuncia, o cara vai preso. Eu tô falando em lugares onde isso é aceito socialmente e se a gente não precisava, então, ter um olhar de fora com pessoas que lá de dentro não conseguem gritar, entende? Não, entendo. Agora, eu não sei como que funciona lá dentro, mas claro que se chegasse casos até a gente vai tentar de alguma maneira levar a voz deles. Você nunca ficou sabendo de nenhum caso? Não, nunca fiquei sabendo. Real, nunca soube de nenhum caso verídico. De verdade também não chegou nenhum, dessa forma não chegou. Eu já vi vídeos na internet que eles mostram várias criancinhas com os maridos vestidas de branco e eles falam que era casamento, mas já acabam mostrando que isso não era casamento, é alguma outra festa, uma outra brincadeira, alguma data comemorativa do país, da cidade, não sei como que funciona, mas eu não sei, eu nunca soube de nenhum caso de criança casar com um muçulmano, até porque pela religião não é permitido isso. Uhum. Entendi. Você fez festa de casamento? Fiz. Como foi sua festa?
Conta pra gente. Porque é diferente. Eu amo festa de casamento árabe. Os muçulmanos, nós muçulmanos não consumimos bebida alcoólica, né? Então, mas é muito divertido. É muito animado. Então, a nossa festa é muito animada e não tem um pingo de álcool. E aqui, tem uma dança que chama Dabki, que é uma dança tradicional árabe, né? Que é uma pessoa segura na mão da outra e não sei agora dizer, como bate a perninha. Uma roda. E aí tem um ritmo certo de você mexer os pés. E quem tá na ponta, que geralmente são os homens, sim, eles dançam diferente. Eles agacham pulam, e rodam. A masbah, que é tipo um terço árabe. E é muito legal. E aí tem a percussão árabe, os tambores, assim, tocando lá ao vivo. Nossa, é muito divertido. Não, é bem legal a festa. Tem muita animação, as músicas árabes, as batidas delas. Eu não sou uma pessoa que fica ouvindo música árabe na minha vida, assim. Mas em casamento... Tem que ter. Porque é uma energia muito boa, sabe? Eu não tenho como alguém ficar parado. No meu casamento tinha muitos não muçulmanos, né? E nem eles mesmos, eles não sabendo a dança, eles se juntavam, um segurando, tentando, porque é muito animado. Sim. E conta que a gente estava comentando agora há pouco do que aconteceu com o seu Instagram nesses últimos tempos. Com a causa palestina. Inclusive, peraí, o Instagram da Mariam Chame será verificado em breve. Vamos gravar isso aí? Deixa gravado. Vou deixar um corte, né? Vou guardar e vou cortar. Como é que é? O Instagram da Mariam Chame será verificado. Em breve. Porque a sua palavra, né? Aqui, move montanhas, né? Não sei te dizer se é coincidência ou se essa mesa aqui, ela ajuda, né? Porque a palavra tem poder, né? Tem. Então a gente falou. Meu Instagram vai ser verificado esse ano ainda, será? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas manda o pedido. Confia em Deus, mas amarre seu cavalo. É verdade. Aquela coisa. Não, ela tá esperar mandando, sentada. Eu já tô tentando desde o ano passado. Não tá dando. Então, mas o dia que a gente falou aqui, no mesmo dia eu mandei o pedido. Então, vou mandar hoje. Vou mandar hoje. Tem que pegar o pedido fresco. Pra não esquecerem aqui da nossa... Tem que estar na caixa de entrada do e-mail lá. Hoje mesmo, saindo daqui, eu já vou mandar. O que aconteceu no meu Instagram? Diminuiu o seu alcance? Sim, há uns 2, 3 meses atrás, acho que começou a bombar o que estava acontecendo na Palestina. O que estava acontecendo basicamente? Um bairro onde os israelenses estavam retirando os cidadãos palestinos de lá e estavam pegando as casas deles. Assim, pegando mesmo. Tipo, sai daí que essa casa é minha agora. Bem assim, desse jeito. E eu comecei a mostrar várias coisas que o povo palestino sofre. O Instagram começou a me boicotar. Meus stories começaram a ser bloqueados, serem denunciados, porque eu estava simplesmente mostrando o que estava acontecendo lá. E aí o meu alcance caiu, eu não conseguia fazer live, não conseguia fazer nada. E uma jornalista, a Letícia, ela entrou em contato comigo porque ela faz parte do Le Monde Brasil, né? E ela estava fazendo uma entrevista falando sobre isso, porque não estava acontecendo só comigo. Todas as pessoas que estavam falando sobre causa palestina, pró-Palestina, eles estavam tirando o alcance dessas pessoas, estavam sendo bloqueadas em tudo. Para você ter ideia, as pessoas escreviam meu nome. No busca, não achava meu nome. Tinha que escrever até a última... Tinha que escrever Mariam Chame _. Não adiantava só escrever Mariam. Antes eu escrevia Mari, já apareceu, era a primeira. Você acha que tem a ver com o fato do vídeo ter conteúdo explícito de violência? Não era esses vídeos que o que era excluído era vídeos eu aparecendo, falando, olha gente, o que acontece? É a mesma coisa, você tá na sua casa e alguém vir e explodir, alguém vir e falar, sai da tua casa que essa casa é minha. Basicamente era isso. Um dia eu tava falando também que eu tava fazendo jejum e também excluíram o meu vídeo por discurso de ódio, coisas bem aleatórias. Parece que uma galera foi lá, tipo, denunciar, sabe? Juntou uma galera para denunciar. E depois disso, então, a Letícia, ela fez uma reportagem bem assim, legal, e pro Le Monde, ela entrou em contato com o Instagram e várias outras contas também estavam acontecendo coisas parecidas. Uma delas até foi tirada do ar. E o Instagram respondeu falando que foi um erro, pedindo desculpas, porque isso tinha acontecido. Só que eu acho que até hoje ainda tô com algum resquício disso, porque quando eu faço live, até tava te comentando, né? Antes das minhas lives chegava 2.000 pessoas. Tinha muita gente. Muita gente. Não chega a notificação para os meus seguidores das minhas lives. Quando você faz uma live, chega a notificação, né? As minhas não chegam. Até pro meu marido não chega.
ele tem todos os sininhos ativados. Então, algum Shadowban deve ter caído, não sei. Enfim, eu tô tentando de novo ver com o Instagram o que tá acontecendo. Ela de novo vai entrar em contato para ver, porque ela tem um contato lá no Instagram. Seus Reels, pelo menos, estão sendo entregues, né? Os meus posts, assim, no geral, são entregues. Meus stories, o alcance caiu um pouco, mas não tanto quanto as lives. Entendi. E você tá gostando de criar conteúdo? Você tá fazendo altas publis, né? Graças a Deus. É uma coisa que eu sempre Esse é o negócio do stand-up. A gente roteiriza antes pra entregar a piada melhor no palco. Eu não roteirizei, olha o que aconteceu. Entreguei, a piada foi uma bosta. Mas tá tudo certo. Bom, hoje, coincidentemente ou não, o dia que você está aqui é uma data muito importante, né? Sim. Pro Islã. Explica pra galera que dia é hoje. Pra quem não sabe, óbvio que, tipo, me vendo e imagina que eu sou muçulmana, né? Mas eu queria antes dizer uma coisa. As pessoas confundem muito ser muçulmana com o país com nacionalidade. Eu sou muçulmana, e eu sou brasileira. Até porque ser muçulmana é uma religião e não uma nacionalidade. E hoje é um dia muito importante porque nós muçulmanos temos 2 datas comemorativas no ano. A primeira é o Eid al-Fitr, que é uma festa que comemora o final do Ramadã, que é o mês do jejum. A gente fica um mês do alvorada ao pôr do sol, sem comer, sem beber e sem ter relação sexual com seu cônjuge. Depois disso, você pode comer, pode fazer o que você quiser. E 70 dias depois, mais ou menos, tem essa de hoje, que é o Eid al-Adha, que é a festa do sacrifício, que remete em referência a Abraão, que teve que fazer o sacrifício do seu primogênito. Nós, muçulmanos, acreditamos que foi Ismael. Tem uma divergência entre os cristãos, né, em relação a quem foi o primogênito. Nós, muçulmanos, acreditamos que é Ismael. Então, na hora de fazer Deus ordenou que ele fizesse o sacrifício do seu filho. Só que Abraão estava muito sentido, né? Vou sacrificar meu filho, tudo. Mas mesmo assim, como era uma ordem de Deus, ele ia fazer. Só que na hora de fazer o sacrifício, Deus colocou um cordeiro no lugar dele. Então, essa festa, a gente acaba comemorando esse dia, a referência desse dia. E também porque é o mês da peregrinação. Os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, ele deve fazer a peregrinação a Meca. Que essa peregrinação é uma limpeza espiritual, para você se renovar por completo. Para você é obrigatório, mas desde que você tenha condições físicas e financeiras para fazer essa peregrinação, que é na Arábia Saudita. Vocês já viram aquela pedra preta que os muçulmanos eles dão umas voltas assim? Não. É uma pedra, eles falam que é uma pedra preta e a gente dá umas voltas nela. Tem uns rituais que são feitos lá e todo muçulmano uma vez na vida tem que fazer isso. Então, aconteceu, né? Aí pra fechar isso tudo, vem o Eid, que é essa festa, que é a festa do sacrifício. E em referência a isso, sacrificamos cordeiro, um boi, um animal desse. E esse animal, ele é doado para as pessoas necessitadas. Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas, nossa, que absurdo, vocês matam os animais. Mas aí eu falo, como assim, gente? O hambúrguer que você come, de onde que é essa carne? Né? Não é um sacrifício por matar o animal e pronto. A gente sacrifica o animal e faz a doação dessa carne para as pessoas necessitadas. Alguém na sua família já fez a peregrinação? O meu sogro já fez, meu cunhado. Você pretende fazer? Eu quero, se Deus quiser, ano que vem fazer. Legal. É mesmo? Mas é um ritual bem assim, puxado, extenso. Sim. E é muito bom fazer esse ritual. E quando você faz, tem que estar em plena consciência dele, porque vai te elevar muito espiritualmente. Tudo que você fez na sua vida, quando você faz esse ritual de peregrinação, que chama Hajj, tudo que você fez no seu passado é apagado e você acaba escrevendo uma nova história. Nossa, meus avós, minha Cito e meu Gido fizeram. Antes eles faleceram, né? Mas antes, enquanto eles estavam bem saudáveis ainda, eles tiveram essa vontade, falaram, não, a gente tem que fazer a peregrinação. E eles foram, que legal, e fizeram. E nossa, eu lembro que meio que marcou, porque na nossa cabeça, quando era criança, né? A gente acha que meu Deus, que andaram muitas horas, que fizeram muitos Mas é um ritual extenso, assim. Mas quando você tem fé, quando você acredita numa coisa, você vai fazer a mesma coisa. As pessoas não fazem peregrinação para Nossa Senhora. Sim. Então, é em referência, algo assim parecido. Quando você tem fé, você vai fazer, né? Sim. Eu sou de Sorocaba e a gente tem lá, todos os anos tem
Tem uma capelinha que fica no bairro de Aparecidinha, que é um bairro distante do centro. De Aparecida, ou não tem nada a ver? Não é a cidade de Aparecida, é um bairro chamado Aparecidinha dentro da cidade de Sorocaba. Só que ele é distante, ele é bem distante, tem uma capelinha lá. Então, todos os anos, em janeiro e em julho, a imagem, né, da santa vai de uma igreja para outra e volta, e eles andam esses 14 quilômetros a pé, na ida, na volta janeiro, na ida em julho. E a galera vai, são 14 quilômetros, é 4 da manhã que tem a missa, a celebração, e anda. Eu já fiz várias vezes. E é todo ano. Então, assim, é o que você falou. Não é que é um sacrifício impossível. Pode ser. Como eu vou dizer? É um sacrifício porque você vai fazer aquela atividade, é cansativo e tal, mas não é algo que... Pode ser que pra gente... Por exemplo, eu não sou... Você é católica? Eu sou católica. Pra quem não é católico, pode falar, nossa, que absurdo, que coisa, 14 quilômetros, 4 horas da manhã. Ai, não, eu não consigo. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas de fora podem olhar, nossa, dá a volta lá, subir um monte, vai pra não sei o quê. Ai, não, eu não consigo. A mesma coisa, o meu lenço, o hijab. Ai, jamais, eu não conseguiria usar nunca na minha vida. Mas porque hábito, quando você tá também, quando você acredita numa coisa, você vai fazer o possível, né? Pra seguir o que você acredita, senão não faz sentido. Sim. Talvez eu te faça algumas perguntas bobas, de curiosidade, porque eu realmente não entendo, não conheço nada. Mas eu acho legal até para quem, como eu, não conhece, entender a cultura, entender a sua religião, entender... eu sei que tem muito preconceito, né? Eu tava vendo seus stories hoje. Sim. A gente vai falar sobre isso. E até para entender. Então, assim, te peço desculpa se alguma coisa for muito leiga, porque eu realmente não sei... Nada. O que eu sei é muito, muito pouco e, né? Então, talvez alguma pergunta que eu faça... Claro que não, até sabe? Da minha parte também. Pode ser que surjam perguntas leigas, porque a galera fala, nossa, mas ela não é árabe, ela não viveu isso a vida toda dela. Não, meu pai é libanês, de fato, mas meu pai é muçulmano, mas minha mãe é brasileira e católica. E meus pais se separaram quando eu era pequena. E eu vivi com a minha mãe, minha mãe e meu irmão. Então, eu não tive vivências que os meus primos tiveram, por exemplo. Eu não tenho bagagem. Às vezes a galera pergunta coisas pra mim, e aí eu peço pro meu pai responder. Eu não sei se você já viu. Já vi. Porque eu mesma não tenho essa bagagem pra falar sobre a cultura, sobre a religião e tudo mais. Então, vai ser um papo enriquecedor aqui pra todo mundo. A sua descendência é de qual país? Meu pai é libanês. Tá. Mas antes, eu não me importo. Eu não me importo em responder perguntas, assim, quando a pessoa questiona por curiosidade mesmo, porque eu acho que é normal, né? Ninguém é obrigado a saber sobre a minha religião. Sim. O que eu falo, todo mundo é obrigado a respeitar. Claro. Mas ter conhecimento... Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Eu não sei sobre vários assuntos. Eu sou ignorante em vários assuntos, como várias pessoas são ignorantes em outros assuntos. Não é problema nenhum. E eu sou filha de libanês, meu pai libanês, minha mãe brasileira. Meu pai muçulmano, minha mãe não era muçulmana. A minha mãe acabou conhecendo a religião através do meu pai, mas ela não se converteu por causa do meu pai. Ela não tinha uma religião fixa, ela não tinha uma religião assim que ela se denominava antes de casar com meu pai. Ela acreditava em Deus. E algumas coisas ela não entendia na cabeça dela muito. Então, ela sempre foi uma pessoa mais reservada, mais na dela. Ela não era uma pessoa que usava decotes, que gostava de sair, assim. Então, o comportamento dela já era, já meio que encaminhava ela para ser uma mulher muçulmana também. Ela conheceu meu pai e conheceu através dele a religião. Então, ela começou a estudar, ler bastante. E com isso, ela acabou se convertendo e se tornando muçulmana. No início, meu pai era muçulmano, de nome, sabe? Ele era muçulmano porque a família dele era muçulmana. Ele não tinha tanto conhecimento da religião. E a minha mãe, como ela se converteu, então ela precisou estudar muito para se tornar muçulmana. Não só, sou muçulmana, vou ser muçulmana porque ele é. Não, porque ela estudou, ela sabia muita coisa. E os dois acabaram, a minha mãe, eu falo que a minha mãe acabou puxando o meu pai mais para religião, porque ela tinha muito conhecimento. Então, ele também, com o tempo, meu pai era muito religioso, meu pai é falecido, já tem mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. E ele... Então, eu cresci já numa família muçulmana. Então, quando eu nasci, minha mãe já era muçulmana, meu pai já era muçulmano. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais uma irmã que é 2 anos mais nova que eu. Então, vocês nasceram num lar bem religioso, né? Sim. E vocês têm parentes lá ainda? Do Líbano. Tem ainda. Sim. O que você sente de diferença? Porque, assim, tem o costume religioso e tem o costume cultural do país.
né? Sim. O que é que você sente de diferença, por exemplo, entre a sua família muçulmana aqui e a sua família muçulmana de lá? De hábitos, assim. Eu não tenho contato, assim. Você tipo, não eu nunca tem... fui pro Líbano. Eu nunca fui, eu vivi sempre aqui com a família. Era muito a minha família, e eu tenho a família da minha mãe, que é não muçulmana. Só que é muito legal, porque a família da minha mãe não é muçulmana e eles super respeitam a gente. Quando a gente. Uma coisa muito legal, nós muçulmanos, a gente não consome carne de porco. E então, quando a gente vai comer churrasco na casa deles, eles pegam uma tábua diferente, eles pegam faca diferente, tudo. Porque se eu cortei uma linguiça de porco, eu não posso depois cortar uma carne com a mesma, porque você vai ter contaminação cruzada e a gente, mesmo assim, não pode ter nenhum resquício de porco. Então, eles cortam, colocam lados separados na churrasqueira, eles respeitam muito a gente, sabe? Que legal. É o que você falou, não precisa entender, não precisa, é só respeitar. Sim, mas né? não é uma coisa forçada, sabe? Às vezes a Sim. pessoa se força a aceitar. Respeita, mas engole seco, né? Isso, mas neles não, é muito receptivo. Pra eles é legal ter, né, essa miscigenação de religião. Agora, não, eu só ia perguntar se, assim, tem coisas que você sabe que são diferentes em outros países? Tipo assim, mesmo muçulmanos, mas que vivem de outras formas, porque em outros países a cultura é diferente? Ou todo de país maneira vai ter geral? uma cultura, todo país vai Sim. ter algo diferente. Agora, especificamente, eu posso falar do Líbano, que eu tenho uma certa... apesar de nunca ter ido no Líbano, às vezes lugares do Líbano são, tipo, até piores que aqui no Brasil. Tipo, se você for ver esse negócio do jeito que de festas, não piores, não é? Que eu posso falar assim, como posso dizer? Todas essas coisas, tipo, saidinho, sabe? Assim, mais safadinho. Então, até lá, as coisas estão ultimamente tão evoluídas, que eu posso dizer? Não sei como posso dizer. A evolução também pode ser negativa, a gente aprendeu isso. Isso, Uma doença também evolui. A palavra evolução, ela não necessariamente é positiva. Isso, exatamente. Eu acho que depende muito também de governo. Às vezes depende de governo. Eu falo bastante no meu perfil sobre religião. E a religião, ela é imutável, independente de onde esteja. Só que governos não. Governos eles vão fazer do seu modo. E, às vezes, um governo pode fazer mau uso da religião e levar a manchar a religião, entende? É isso que você acha que acontece em muitos países? Não, acontece. De fato, acontece. Porque, na verdade, Por exemplo, na Arábia Saudita, uns anos atrás, as mulheres não podiam dirigir. Não está escrito, nenhum momento está falando que a mulher não pode dirigir. Então, lá eles faziam um mau uso da religião, proibindo que as mulheres pudessem dirigir. Hoje já exemplo. pode. Já tem uns anos que talvez uns 4, 5 anos atrás. Tem algum país que ainda não permite? Se baseando nisso? Não sei, mas olha, eu vou te falar. Muito eu cresci, seguidor. em janeiro do ano passado, eu tinha quase 15 mil, seguidores, janeiro do ano passado. Hoje já estou com mais de 500. Foi assim, a pandemia ajudou bastante. Nisso que as pessoas ficavam em casa. Eu lembro que você fez uma sequência que era meio novelinha. Isso assim, também ajudou bastante. Foi, né? Eu fiz uma chamada, né? Clickbait, né? Uma chamada bem, assim, sensacionalista. Coloquei assim, como meu casamento foi arranjado. E eu fiz uma sequência de vídeos no TikTok. E eu depois transferi pro Instagram. E eu contava como que eu me casei, a história do meu casamento. E realmente o meu casamento foi arranjado. Não é brincadeira, foi arranjado pelo Mark Zuckerberg, porque a gente se conheceu pelo Facebook. Então eu não tava mentindo. E aí as pessoas ficavam esperando o próximo episódio. Então, eu peguei no meio. Eu vi um episódio do meio da série. Na época? Então, você já tinha postado tudo, Sim. mas apareceu pra mim tipo assim, sei lá, o 4º episódio. Aí eu... Tá, mas agora eu quero ver o que veio antes. Aí eu voltei pra ver o que veio antes, pra depois ver. Então, foi muito legal. Foi muito divertido acompanhar, assim. Sim. Mas conta, dá um resumo. Não precisa resumir, na verdade, porque a gente tá com tempo. Mas conta a história do seu casamento. Então, eu me casei, eu vou falar, é engraçado, porque o meu marido, a irmã do meu marido me adicionou no Facebook há muitos anos. E eu aceitei ela, porque ela me conheceu pelo aquele grupo do Facebook que eu falei que eu falava de religião, que chamava Muslim Girls Brasil. Qual que é a família dele? Desculpa. Ele é família Mashni. Ele é palestino, meu marido. Família palestina. E aí ela me adicionou no Facebook e eu aceitei. No mesmo tempo, a minha cunhada também me aceitou.
Só que a foto dela, eu falei, nossa, quem é essa mulher? É fake, com certeza. Porque a foto dela do perfil tava muito legal, tava muito bonita. Eu achei que era fake, eu não aceitei ela. Tempos depois... Aí, quando ela me adicionou, eu entrei no perfil dela, fiquei dar aquela fuxicada, quem é essa pessoa? E vi o meu atual marido. E olhei assim, gatinho, né? Só, não vou adicionar, né? Não adicionei. Anos depois... Ela me manda uma mensagem falando: ai, Mário, tudo bom? Meu irmão viu a sua foto, ele se interessou por você, ele quer saber se ele pode conversar contigo, se tá conhecendo alguém, nananã. Nisso, ela falou, o nome do meu irmão. Aí eu falei, quem é seu irmão? Ela falou, Mahmoud Mashni. E subiu aquela notificação. Aí eu falei assim, se eu entrar na conversa, eu vou ter que responder. Aí eu olhei, Mahmoud Mashni, fui escrever rapidinho, Mahmoud Mashni, quem é? Aí eu olhei e falei, não acredito. Era aquele cara que eu tinha visto há uns anos atrás, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. E eu e era, sabe, eu olhei, gostei, mas pronto, sabe? E quando ela falou, eu falei, não acredito, era o mesmo. Ainda bem que ele não trocou a foto, era a mesma foto também. Ele não é de capoça do foto. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que é com ele que eu vou casar. Imagina, volta, né? A pessoa tingiu o cabelo, sei lá, fez uma... outra pessoa, né? E eu falei assim, não. Aí na hora eu já sabia que era com ele que eu ia casar. Aí a gente começou a conversar. E acabou dando certo. Ele, como ele é lá de Santa Catarina e eu aqui de São Paulo, ele vinha todo mês me ver. Aí ele ficava uns dias aqui, a gente se conhecia, mas até então a gente não pode se tocar, não pode se beijar, não pode se abraçar, nada. Volta um pouco. Você comentou com seus pais? É que meu pai já era falecido. Uma coisa, quando ele me viu, o meu pai tinha acabado de falecer. Aí ele foi e falou assim pra minha cunhada, gostei dela, não sei o que. Aí ela foi e falou assim, olha, o pai dela faleceu agora, então deixa quieto. Então, aí eles esperaram, sei lá, uns 2, 3 meses e entraram em contato comigo. Eu achei, tipo, depois que eu soube da história, né? Ele respeitou o tempo. Aí ele foi... Muito bonito ele ter feito isso, né? Sim, porque durante desse tempo podia ter acontecido várias outras coisas, né? Quando é pra ser, vai ser. E quando meu pai faleceu, teve pessoas que não respeitaram o momento, sabe? Disso. Aí parece, agora ela tá jogada, sabe? Mas, enfim, foi muito bonito da parte dele, da família dele. Aí ele foi e... Aí ele entrou. Eu lembro que teve um pedaço da história que você contou que vocês tinham ido... Que ele foi te levar para o aeroporto, você foi com ele até o aeroporto, sei lá, que vocês foram sozinhos. E ele falou, pode confiar. E você pensando assim, se ele fizer qualquer coisa, eu já sei que acabou aqui e tal, não sei o quê. E ele quieto no carro, eu lembro perfeitamente disso. Então, por quê? Não pode estar. Desculpa, é que antes disso eu queria só saber se você comentou com a sua mãe, então. Comentei, na hora. Eu e a minha mãe somos muito amigas. Tipo, qualquer coisa que eu falava com alguém, tô falando com não sei o quê, a gente é muito amiga. Entendi, agora pode continuar. Só pra saber se tava... Não, tava tudo assim, certo. Aí, esse dia, a gente não pode sair sozinho. Porque na religião fala, quando tá um homem e uma mulher, o terceiro é o diabo. Porque, querendo, a gente se gosta. Se a gente tá sozinho, tudo dá a entender que vai acontecer alguma coisa. O calor da paixão, o momento. Então, a gente não pode ficar sozinho. Sempre tem que ter alguém acompanhando. Não é se eu tô na sala, minha mãe tem que ficar na sala junto. Ela pode ficar no quarto e tal, mas ela tem que estar a presença de alguém, né? Então, nesse dia, eu fui levar ele no aeroporto. Mas antes, a minha mãe falou assim, olha, eu tô deixando a Mária levar você, mas eu confio em você. Eu sei que não vai acontecer nada, né? Aí ele falou, não, tia, pode deixar, tá tudo tranquilo. E uma coisa, tia, porque ele fala tia? Nós, muçulmanos, temos o costume... acho que alguém só bateu a mão na lâmpada. Tá. Foi lá de fora. É que antes tinha caído a luz, então a gente não, eu vi que não tinha caído porque a TV tava ligada. A gente não é tão Chuck, boneco assassino, que a TV fica ligada. Tem um gerador aqui, eu acho. Mas tá tudo certo. Aí ele falou, não, pode deixar. A gente fala tia porque é costume os muçulmanos, os árabes, se chamarem de tia. Sim, mesmo a sogra, né? Mesmo a sogra, mesmo. A mãe das minhas amigas eu chamo de tia. Vocês também? Vocês tinham esse costume, né? Uhum. Aí, e os nossos tios nos chamam de tio. Isso, eu chamo meu filho de mãe. De mãe. Meu pai me chama de pai. Isso. Né? Tem isso pra vocês também, Cris? Não, né? Não. O contrário, não. Não, chamar a mãe do amigo de tio sempre teve. Pra mim, a mãe da minha amiga Mariana é tia Tere pra sempre. Sim. E os amigos da Má me chamam de tia Cris. Então, isso tem. Mas esse contrário, não. Tipo, eu chamo meu filho de mama. Ô, mama, vem cá. Sim. E o meu marido chama Baba, vem cá pro nosso filho. Meu avô me chamava de Gido, que é avô. É. Minha avó me chamava de Cito. Vem, Cito. Estranho, né? Se a gente for
passar pra cá, né? Mas Sim. é tão normal pra gente. Eu lembro que uma vez eu tava na escola, sei lá, tinha uns 8 anos, e meu pai foi me buscar e esse dia tava chovendo. Então ele teve que entrar na sala. E aí ele entrou e falou, vamos, pai! Todo mundo riu da minha cara, porque não entenderam. O seu pai te chama de pai. Mas pra mim era tão normal que eu nasci, meu pai me chamando de pai. E aí depois eu expliquei, né, como é que acontece. Sim. Aí eles acharam diferente, mas teve essa situação. Mas então ele chamava sua mãe de tia. Aí tá, aí a gente foi no carro e eu só assim, meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa? Se ele fizer alguma coisa, acabou, eu dou um tapa na cara dele. Eu não sei, sabe? Tipo, tudo achando que ia acontecer alguma coisa. E ele foi super fofo, sabe? Ele não tocou a mão em mim, não, nada. Ele me respeitou muito. Até porque tem que ter esse respeito o homem tem que ter esse respeito pela mulher. Porque a mulher no Islã, ela é muito valiosa. Então, ele me respeitou muito, do início até o final. E aí, eu já sabia também, já era mais uma prova que eu ia me casar com ele. Que a gente ainda não tinha se casado, né? Aí, depois, a gente fez uma... senão você poderia levá-lo... Senão eu poderia, a gente já poderia se abraçar, beijar, tudo. E a gente fez, então, no final do ano, o casamento religioso. Só não fizemos a festa de casamento, né? Mais ou menos 8 meses depois, a gente fez a festa de casamento e já casamos e moramos juntos. Entendi. Basicamente isso. Foi desse jeito? Foi. Entendi. Até eu me casar com ele no religioso, só ele vinha me visitar. Quando eu já me casei com ele no religioso, eu podia agora viajar pra ir ver ele, porque a gente já estava casado. Uhum. E não podia antes do casamento ter nenhum tipo de toque? Não, nada. Não pode nem pegar na mão. Um beijinho na bochecha. A sua visão do amor, a sua visão como Mariam e como muçulmana do amor, você acha que se constrói juntos? É que eu tenho só essa experiência de ser muçulmana e entender o amor, né? Uhum. Como que eu entendo o amor? Pra mim, o amor é muito mais do que toque, é muito mais do que beijo, é muito mais do que sexo. Eu acho que o amor é quando você tem um cuidado pela pessoa, quando a pessoa te respeita, quando ela cuida de você. É claro que toda a questão do toque é muito importante também. Só que antes disso tem muita conversa. Tem que ter muita conversa. Os relacionamentos hoje em dia, as pessoas não se falam, não falam o que você sente. E tem que ter, para um relacionamento dar certo, você tem que ter muita troca de diálogo. Então, para mim, o amor ela é algo que vai se construindo. O que acontece? Nós, muçulmanos, a gente vai devagar para depois ter a chama, né? Os relacionamentos que não são muçulmanos é a chama primeiro e depois acaba... se já foi no ápice, né? Já nós, muçulmanos, não. A gente vai, como fala, cozinhando o relacionamento até que tem o ápice. Uhum. E... assim, mantendo no assunto do amor e já misturando tudo, a gente estava falando aqui sobre exatamente essa quebra de preconceito, né, que a gente tem. E aí a gente tem também outras quebras de outros preconceitos que, com o passar dos anos, o mundo vai se adaptando e conhecendo e quebrando muitas visões erradas a respeito das coisas. Então, eu queria entender, assim, porque a gente tem 2 preconceitos aqui que se batem, que é esse preconceito com a religião e o preconceito, por exemplo, com LGBTQIA+. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Porque a gente tem muita notícia disso, né? Não pode, não aceita, não é bem visto. Como é que é? Eu queria entender como é, tanto para a religião quanto para você pessoalmente. Então, o que eu penso, o que a religião diz? O ato da homossexualidade não é permitido na religião. E não é algo exclusivo dos muçulmanos. As religiões monoteístas têm a mesma visão de ser algo que não é permitido. No entanto, tem que ter... cada um vai fazer a escolha da sua vida, cada um tem a sua vida. E você tem que respeitar o próximo, independente do que seja, independente entre a pessoa e Deus. Isso que eu sempre falo, e é isso que a religião diz. Existem pessoas que vão fazer, tipo, não vão aceitar, não vão tolerar, mas isso acontece no Brasil também. Quantos homossexuais são agredidos, são mortos aqui no Brasil? O Brasil não é um país islâmico. Então, isso acho que acontece em todas as culturas, em todas as religiões, apesar do que o Islã, ele não permite que isso aconteça. É proibido você tirar a vida de uma pessoa. No Islã, o respeito, ele é muito... ele impera muito o respeito pelo próximo. E como é que é, assim, a diferença da visão
porque a gente teve, você mesmo citou outras religiões, né? Mas a gente teve, por exemplo, a gente tem o Papa com uma fala muito mais empática nesse sentido, né? De defender a união, de defender, enfim, o amor acima de qualquer coisa. Existe também esse outro olhar? Não, do tipo... pela religião, pelo Islã, não. Não é permitido, mas isso não significa que uma pessoa homossexual não pode ser muçulmana. Ela pode ser muçulmana, ninguém pode fazer com que ela não seja muçulmana, só que vai ser algo entre ela e Deus. Uhum. Essa que é a questão. E lá no Líbano, por exemplo, se alguém, um LGBT quer viajar para lá a turismo. Ah, tem muito. Como que ele vai ser tratado? Eu nunca fui pro Líbano, mas que eu saiba tem muitos. Em Israel tem muitos também, muitos homossexuais. Agora, eu nunca fui pro Líbano, mas eu sei que ainda mais Beirute é um país tipo São Paulo. Beirute não tem nada dessas coisas de ser proibido. É super ocidentalizado Beirute, sim. Né? Beirute, a balada lotada, muita vida urbana, pelo que os meus primos falam. Sim, eu nunca fui, mas pelo que as pessoas falam, Mas tem países que são mais rígidos, onde não é permitido. Agora, eu não sei, tipo, não é permitido, não é assim, a pessoa pode ser, mas não pode demonstrar afeto em público. Até porque nós, muçulmanos, mesmo em um relacionamento heterossexual, a gente não pode demonstrar carinho em países islâmicos. Uhum. Beijo, claro, mãos dadas pode, mas beijo na boca, abraços muito quentes, não pode, não é permitido. Inclusive aqui, né? É difícil você ver, por exemplo, numa sarra, numa reunião de jovens. Sim, até aqui, assim, pela religião a gente não pode demonstrar carinho, assim, afeto explícito. Tipo assim, aquelas coisas que as pessoas, um engolindo o outro, se pegando muito forte. Não, você pode dar um beijo, pode dar um abraço, mas nada muito explícita. Até mesmo um selinho, assim, é difícil você ver, né? Dentro de uma festa, por exemplo. Mesmo a pessoa sendo casada, a mulher e o marido serem casados, você não vê muito essa demonstração mais do toque, né? E como pessoas de outras religiões vivendo num país majoritariamente muçulmano, porque daí seria o contrário do que você passa aqui, né? Seria a pessoa sem o véu, seria a pessoa sem... como é essa aceitação reversa? Se eu for falar em Turquia, se eu for falar em Líbano, é super normal. Eu fui pra Turquia, lá na Turquia você anda assim, tipo, tá cheio de mulheres sem lenço, que são muçulmanas. Tem muitas mulheres de shorts. sem lenço. Sim, normal. No Líbano também. Tem normal, claro que tem países mais conservadores. Por exemplo, na Arábia Saudita, antes era obrigado as mulheres usar abaya, que é aqueles vestidos. Hoje em dia não é mais obrigado, só que também não pode ficar com um decotão, uma saia curta. Eu acredito assim, as leis do país. Eu acho que quando uma pessoa vai até um país, tem que estar ciente das leis deles. Mas a lei, ela é uma porque assim, aqui no Brasil a gente tem a Constituição, né, laica. Porque esses países não são laicos. Então, essa é a minha questão. É assim, porque a gente tem uma liberdade ocidental aqui nós temos a Constituição. E a Constituição, ela é soberana, ou deveria ser, para ser assim, a despeito da tua religião. Então, o seu lenço, ele é permitido pela Constituição e ele faz sentido para a tua religião, né? Então, mas o nosso direito... Independentemente de qual religião você siga, ou se você for ateu, ou o que quer que seja, você tem o seu direito de cidadão resguardado. Em países onde a Constituição é a religião, é muito mais difícil, né? Porque aí acaba sendo lei o que aquela religião diz. E aí, se eu não acredito naquilo, eu sou obrigada a viver aquilo. Então, o que eu não sei muito bem para te explicar. Tem Instagrams que são de mulheres não muçulmanas que moram na Arábia Saudita, que elas se dão super bem, elas contam as histórias dela no Instagram, mostrando como que é a vida delas. É claro, se você está indo num país, você sabe das regras desse país, você tem que se adaptar a ele, independente de onde você vá, né? Então, eu não iria de qualquer forma, mas eu pergunto porque... É uma situação que... Eu não sei se para você isso soa legal ou não, entende? Ter países onde a lei do país é a sua religião. Como você vê isso? Porque imagina que a lei do meu país fosse a minha religião. Então, eu acho entende? Mas e aí você seria obrigada a não usar... Entende o contrário que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, se a lei do meu país fosse cristã... Mas aí nos outros países não obriga você a nada. Eles não te obrigam a fazer as orações, não te obrigam... A única regra que
que é assim, fixa, que eu posso dizer que eu tenho conhecimento, é essas demonstrações de afeto, bebida alcoólica.